Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês. Vamos lá? Vocês sabiam que hoje uma das modalidades que mais demandam tempo do nosso Poder Judiciário são aquelas relacionadas à revisão de contratos bancários? Pois é, esse nicho de trabalho ele é tão grande que existem escritórios de advocacia especializados na matéria, tá? Assim como assistentes técnicos e peritos, como eu, que também são experts no assunto. Tudo isso para auxiliar a justiça na obtenção de conclusões próprias, conclusões tecnicamente bem embasadas sobre a matéria discutida. Para que vocês tenham uma ideia, das mais de 500 nomeações que eu recebi nesses últimos 6 anos, aproximadamente 85% são relacionadas a processos referentes a contratos bancários. Tá? Esses tipos de ações, gente, normalmente se enquadram em algumas categorias. Quais são essas categorias? Ação de exibição de documentos, que são aquelas em que as partes que se sentem lesadas pedem para que os bancos, para que as instituições financeiras apresentem contratos, extratos e outros documentos que comprovem o relacionamento comercial e financeiro que elas tiveram. Tudo isso com o objetivo de, no futuro, entrar com uma ação revisional ou então uma ação de prestação de contas, na qual os autores requerem que o banco demonstre como que ele cobrou os encargos, como que ele cobrou as tarifas, como aonde que estão nos contratos delimitados a cobrança desses encargos, dessas tarifas e assim por diante, tá? E após isso, tá? Após a exibição dos documentos, as partes normalmente ingressam com ação revisional de contratos bancários. E, por último, existe uma outra categoria que também tem bastante demanda. Eu faço muitos trabalhos referentes a esse tipo de ação, que são os embargos à execução. Embargos à execução, eles acontecem quando a parte é executada pela instituição financeira, porque não cumpriu com algum contrato firmado com a instituição financeira, ela embarga e normalmente remetem a uma revisão desse contrato para que o juiz possa saber se houve ou não houve excesso na execução dos valores cobrados. Tá? Após julgados esses processos e transitados em julgado, gente, tá? Existem mais duas fases processuais, tá? Dois tipos de fases processuais na qual um perito, um assistente técnico pode atuar. Quais são elas? Vejamos aqui. Liquidação de sentença, na qual é apurado o valor de acordo com as decisões proferidas nos autos para que a parte que foi condenada cumpra com essas decisões. E cumprimento de sentença, que basicamente é o mesmo tipo, leva a uma nominação diferente. Normalmente, cumprimento de sentença é relacionado a processos que têm um trâmite mais demorado, uma maior discussão acerca das decisões que devem ser cumpridas, devem ser liquidadas. Tá? Inclusive, existe a possibilidade do perito atuar tanto na fase de instrução, que é a fase da ação revisional, na fase de embargos à execução, na fase de prestação de contas, quanto na fase de cumprimento de sentença. Eu já, em alguns casos, eu atuei nas duas fases, ou seja, eu fiz todo o trabalho técnico relativo à ação revisional e depois, quando do cumprimento de sentença, da liquidação de sentença, o juiz me nomeou para atuar também nessa fase processual. Nesse caso, é um novo trabalho, ou seja, você é remunerado novamente, é um novo trabalho. E quando eu faço as duas fases, normalmente eu consigo cobrar honorários mais baixos na fase de liquidação de sentença. Por quê? Porque eu já tenho a maior parte do trabalho preparado. Né? E então isso vai demandar um trabalho, um tempo menor, então eu posso praticar honorários inferiores. Tá? Em breve, gente, eu postarei no YouTube alguns vídeos dando dicas de como elaborar trabalhos voltados à revisão de contratos bancários. E eu também apresentarei os principais pontos que as partes costumam questionar nesses tipos de ação, tá? Que normalmente são limitadas à capitalização de juros, limitação de taxas,
débito de taxas e tarifas, entre outros assuntos não tão abordados, tá? Fique ligado. Você que tem interesse de atuar nessa área, é importante que você acompanhe meus vídeos para que tenha uma boa noção de como iniciar nessa área de atuação como perito do juízo. Fique ligado. Caso você esteja iniciando como perito, eu já tenho falado, me colocado à disposição de vocês nos meus outros vídeos, e você queira receber um treinamento personalizado, ou seja, de acordo com a sua necessidade, de acordo com as áreas em que você precisa receber maiores informações, entre em contato comigo. Aqui está uma cópia do meu cartão. Eu terei prazer em atendê-los, ok? Aqui é o Pedro Neto. Desejo a vocês um bom fim de semana e acompanhe meu vídeo na próxima terça-feira. Um grande abraço.